E eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. O Miguel projetou ali, se você quiser ler por ali, é a mesma versão que eu uso, a NVT. Gênesis, capítulo 5. Todo mundo achou? O relato dos descendentes de Adão a Noé. Vamos lá. Tudo bem? Posso ler? Todo mundo juntinho aí? Gênesis, capítulo 5, versículo de número 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Amém? Esse texto, ele está dentro de uma narrativa daquilo que ficou conhecido e é conhecido como genealogias, né? As genealogias, elas são peças importantes na transmissão de conhecimento e da tradição entre os judeus, os hebreus, quando eles principalmente queriam apontar a origem do povo, a relação do povo com Deus, quando queriam, por exemplo, registrar a origem de alguém, e aí eles sinalizavam dizendo de onde o sujeito vinha, da tribo tal, é filho de fulano de tal. Então era uma maneira de registro, né? E não são, as genealogias não são aquelas listas que querem ser exaustivas, né? Bem detalhadas. São simplesmente uma forma de transmitir as crenças por meio de tradição. Vocês sabem que o judeu, ele tinha muito essa questão da tradição oral. A gente está falando aí de um período que a coisa escrita, ela não era uma coisa bem... praticamente não existia, era uma questão mais de tradição mesmo. Então eles costumavam falar para os filhos a respeito de sua origem, a respeito do seu Deus, a respeito de suas tradições, e o texto que a gente acabou de ler está dentro de uma genealogia. E eu não li, né, como a gente viu aí todos os versículos, mas você vai perceber que é um texto que trata da descendência de Adão até Noé. E quando a gente lê esses textos, uma das coisas que a gente que mais chama a nossa atenção, quando você olha para um texto como esse, você consegue dizer o que mais te chama a atenção nos textos? Eu falei, por exemplo, li aqui que Enoque viveu 365 dias. A gente olha para esses... Anos. Quer dizer, olha eu diminuindo os dias de Enoque. E que foram poucos em relação a outros homens, né? Então, Matusalém viveu 969. Então, acho que o que mais chama a atenção da gente é isso, quando olha para um texto como esse. Você olha e se depara com gente que viveu muito, com gente que
digamos, quem vive muito tem muita história para contar. Então, esse tipo de informação acaba primeiro, é a primeira informação que salta aos nossos olhos. E ele vem então falando, mostrando quem são os seus descendentes, os seus ancestrais e, consequentemente, seus descendentes. Mas, aqui no meio do texto, a gente leu aí o versículo de número, de 21 a 24, mas tem mais coisa para frente. E ele faz uma espécie de breve parada para trazer uma informação mais importante do que propriamente as idades e o tempo de vida de cada um. O texto diz que Enoque, que viveu 365 anos, era alguém que andava com Deus. Essa é a informação importante. É o que tem que ser destacado, é o que eu desejo destacar nessa manhã. Essa é a informação importante. Enoque é um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, mas é também alguém que a gente não tem muita informação. Você encontra esse relato, você encontra o relato em Hebreus e você encontra o relato em Judas, mas todos muito breves. Mas o que nos mostra que não necessariamente é a quantidade de informação ou a quantidade de anos que uma pessoa vive, mas como ela vive. O importante é como ela vive. E o texto, nesses versículos, ele diz que Enoque andou com Deus. Enoque era alguém que se dedicava a viver para Deus e ter com Deus um tipo de relacionamento, que também é uma outra coisa que salta aos nossos olhos aqui. Ele é tomado por Deus para si, ele é levado por Deus. Já era alguém que tinha uma íntima comunhão com Deus, mas chega um momento que ele vai para mais perto ainda, de maneira que ele também não experimenta a morte, assim como Elias, os únicos que experimentam desse fenômeno. Aliás, Noé também é alguém que é descrito como um homem que andou com Deus. Mas o que eu quero destacar nessa manhã é isso, é que essa informação importante a respeito da vida de Enoque, nós não sabemos, por exemplo, qual era a profissão de Enoque, quais eram as habilidades de Enoque, não sabemos os dons de Enoque, a gente não tem informações precisas, mas a informação mais precisa é a mais importante aqui: ele andava com Deus. Então, nessa manhã eu queria perguntar para você e responder no seu coração: se depois de sua morte, após sua morte, você quer ser lembrado ou gostaria de ser lembrado, de que maneira você gostaria de ser lembrado? Que tipo de informação você gostaria que estivesse registrada a seu respeito? Quando alguém falar de você, quando alguém pensar em você, quando alguém lembrar de você, o que você gostaria que fosse dito a seu respeito? Você gostaria de ser lembrado como um ótimo profissional? Apenas, não tem problema. Você gostaria de ser lembrado como alguém que tem uma habilidade extraordinária para fazer determinadas coisas? Não tem problema também. Mas é fato que tudo isso é de menor importância quando o assunto é relação com Deus, porque isso deve anteceder todas as outras coisas. Então você pode ser reconhecido como um excelente advogado, como um excelente profissional, um médico, um engenheiro. Vou tentar citar aqui as profissões dos irmãos. O dentista, ou a dentista aqui, né? O gestor de TI, o que mais? Me ajudem aí. Tentem olhar para si e dizer: eu sou isso e gostaria de ser lembrado, não necessariamente por isso, mas como alguém que antes de tudo andou com Deus, experimentou uma íntima comunhão com Deus. E aí a gente começa
a falar sobre os heróis da fé, né, essa galeria que se encontra lá no capítulo 11 de Hebreus, o que nos é dito a respeito de Enoque é que esse sujeito, pela fé, andou com Deus. E aí sim, você pode ser lembrado, você pode ser rememorado de alguma forma. Olha, aquela pessoa, aquele engenheiro, aquele estudante, aquele advogado, era uma pessoa que andava com Deus. É aí que se encontra o valor, é aí que a gente encontra a maneira como a gente pode agregar valor à nossa vida e, consequentemente, à vida dos outros. Então, Enoque, ele é da 7ª geração desde Adão, e de uma linhagem piedosa. Ele é filho de Adão e Eva. Piedosa é da linhagem de Sete, ancestral de Jesus, melhor dizendo, da linhagem de Sete, ancestral de Jesus, e é incluído aí nessa genealogia, porque o que se quer no fundo é mostrar que todas essas informações que a gente lê aqui, quer mostrar que existe, ou se quer apresentar uma relação com o plano da salvação, com Jesus Cristo. Então, como já disse, eu não tenho informação precisa do que ele fazia, de quais eram seus hábitos, mas eu sei como ele vivia. Enoque vivia para a glória de Deus, Enoque vivia como alguém que nutria comunhão com Deus, tinha fé em Deus. Então tudo que se sabe de maneira precisa é isso. Era um homem de fé, alguém que confiava em Deus e alguém que teve sua vida guiada por Deus. Aí às vezes a gente comete o seguinte equívoco. Há uma tendência da gente que está vivendo hoje, sob pressões do hoje, dizer: ah, mas naquele tempo era mais fácil. Naquele tempo era mais tranquilo, como se as coisas lá não estivessem também como hoje, sob os efeitos da realidade do pecado. A gente precisa lembrar que nessa realidade aqui, o relato, ele está dentro ali daquele intervalo em que um pouco mais à frente, o mundo ele vai experimentar o dilúvio por causa da maldade dos homens, por causa da impiedade dos homens. Então, muito provavelmente, pessoas contemporâneas de Enoque viviam como pessoas vivem em nossos dias, longe de Deus. Pessoas viviam, como é que eu posso dizer, ignorando o fato de haver um Criador, um mantenedor de todas as coisas. Viviam como pessoas impiedosas. Impiedosas que eu quero dizer aqui é no sentido de descrentes. Pessoas que não olhavam para a realidade, não olhavam para a vida a partir do viés teocêntrico, Deus como referência absoluta. E o texto mostra que essa não era a realidade de Enoque. O testemunho a respeito de sua vida era de que esse homem andava com Deus. A ideia de andar aqui no texto original é de uma proximidade muito grande. Não é, você sabe muito bem que é possível a gente andar, mas ter um tipo de andar distante. Sabe, você escolhe andar meio que de maneira periférica, longe. Você olha para alguém e quando olha para aquele alguém, aí você diz: vou andar pelo outro lado, muda de calçada. Isso é possível, né? Mas o que a ideia do texto quer demonstrar aqui é que esse andar era muito junto nesse caso, junto de Deus, conduzido por Deus. Essa era a realidade desse homem, e é por isso que ele é lembrado. E aqui existe uma ideia assim, é um protótipo daquilo que é plano de Deus para todos os homens, Qual é o desejo de Deus para você? É que você também aprenda a andar como Enoque andou, ao lado dele, viver para a glória dele,
caminhar ao lado dele, ter com ele, nutrir com ele uma comunhão, viver com ele uma vida íntima, ser amigo dele, desfrutar dessa relação que ele propõe. Esse é o plano de Deus para todos os homens. Isso é tão sério para Deus que ele se torna homem e vem como Jesus e assume uma forma humana para dizer isso para as pessoas. Então, me ocorreu agora o seguinte: venham e me sigam. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Venham andar comigo, venham para perto de mim, venham caminhar ao meu lado, venham aprender comigo, vejam ver como é a vida, à luz daquilo que eu estou apresentando como modelo para vocês. Então, a gente pode chegar à conclusão de que, embora a gente não tenha muita informação a respeito de Enoque, mas esse é um movimento de Deus o tempo todo. O tempo todo. E ele não mede esforços para isso, a ponto de se tornar como um de nós, em tudo, apenas e de forma providencial, não pecou. Não pecou. Então é isso que o texto nos mostra. Viveu 365 anos. Mas não é para focar nos 365 anos. Eu sei que esse anseio... Havia um pastor em Niterói, reverendo Antônio Elias, que volta e meia, ele morreu com 97 anos de idade. Ele dizia: eu quero viver mais, eu quero viver mais. Mas por quê? Porque, na verdade, a eternidade está plantada no nosso coração. O anseio, não necessariamente pela quantidade dos dias, mas assim, esse anseio é resultado da relação com o eterno, com aquele que vive para sempre, eternamente, e que planta isso em nosso coração. Então, o que eu quero dizer é que não é para a gente focar nos dias. Então, a notícia que não é muito boa: ninguém aqui vai viver 365 anos. Né? Ninguém aqui vai alcançar essa vida tão longeva como esses homens. Mas qual é a aplicação que a gente tem que fazer para a nossa vida? O tempo que Deus te permitir viver aqui, que seja um tempo em que vale a pena. E só vale viver, e só vale a pena viver se a gente puder constatar a respeito de si essa verdade a respeito da vida de Enoque. Nós somos chamados para viver com Deus, para andar com Deus. Não tem uma alternativa diferente. Quando a gente tenta trilhar um caminho diferente, tudo desanda. Quando a gente tenta fazer a coisa de uma outra maneira, as coisas não vão bem. O ser humano é criado para viver em comunhão com Deus. O ser humano foi formado e é forjado na figura, na pessoa de Jesus. É por isso que Jesus veio para mostrar quem é o Pai, o rosto do Pai e o modo de andar com o Pai, o modo de viver para a glória do Pai. Em Judas, no versículo 14 e 15, é falado um pouquinho sobre a maneira como as pessoas viviam naquele tempo. E o que é dito é que era uma geração perversa, ímpia. Então, esse homem que viveu com Deus se destacou, de novo, não pela quantidade de dias, mas pela qualidade de vida que ele tinha. Então, como a gente pode mudar a nossa realidade e, consequentemente, se tornar ser humano melhor, gente melhor e, consequentemente, também oferecer aos outros a oportunidade de experimentar, a partir de nós, uma vida melhor? Aprendendo a andar com Deus, aprendendo a viver em comunhão com Deus. Não tem um plano diferente, não tem uma alternativa diferente, não tem uma metodologia diferente. O método é esse: vida piedosa, vida para a glória de Deus, vida que agrada ao coração de Deus. Esse homem é lembrado por isso. Agora feche os seus olhos e responda para si:
hoje? Quais são as qualidades que você tem buscado? Como você tem o ritmo que você imprime na vida? Te leva mais para perto ou te leva mais para longe de Deus? Te faz experimentar mais de Deus ou te lança para mais longe de Deus? O ritmo que você tem escolhido, a maneira como os passos que você tem dado, eles te levam em que direção? Eles te fazem enxergar a vida com a beleza de Deus? Te fazem enxergar a realidade com os olhos do Evangelho? Aí você precisa responder para si. Nós somos induzidos o tempo todo, e de novo, vou fazer aqui mais uma, me perdoe aí ser repetitivo, mais uma vez vou colocar isso, não tem problema você viver de uma maneira que você busque o melhor para sua casa, para sua família, que você trabalhe, que você faça coisas maravilhosas, mas o que vai dar qualidade de vida a você não são essas coisas que perecem, que passam. Não são elas. O que vai tornar a sua vida uma vida com qualidade é a qualidade da vida de Deus presente em você. Para isso é necessário andar com Ele. Para isso é necessário experimentar mais dEle. Para isso é necessário experimentar mais dEle em outros momentos que não sejam apenas os momentos como um domingo é capaz de proporcionar. É mais, é sempre mais. Foram os dias de Enoque 365 anos, ou seja, a ideia é que não existia um momento em que o que importava para ele não fosse agradar o coração de Deus. Não existia um momento em que ele pudesse viver numa espécie de bolha, agora sim, depois não. Foi a sua vida, era o que Enoque sabia fazer, era viver para a glória de Deus. É por isso que ele é lembrado. E isso deve encorajar a cada um de nós. O que eu devo fazer? Independente daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, da minha profissão, da família que eu pertenço, da igreja que eu congrego, é viver andando com Deus e para a glória de Deus. É isso que vai trazer valor à sua existência, independente das circunstâncias. Ah, mas é um tempo muito difícil, é um tempo mau, os homens são opressores, as leis não garantem os nossos direitos e por aí vai. Nada mudou, não há nada novo debaixo do céu. Agora, o que torna as coisas novas debaixo do céu é o modo como a gente vive debaixo desse céu. Vivemos para a glória de Deus, caminhamos ao lado de Deus, amamos estar nessa relação com Deus. Até tem uma frase, acho que é mito, que diz que nós costumamos mentir nos momentos que nós cantamos. É o momento que a gente mais fala em verdades. A gente diz coisas maravilhosas e a gente vive de maneira horrorosa. A gente diz, Senhor, estarei contigo, mas no momento seguinte, Senhor, não vai dar. Vamos deixar para depois. Não tem isso? Dizem isso por aí, eu só estou reproduzindo e vocês dizem se isso é verdadeiro. É porque a gente tem essa tendência de escolher os momentos, de dizer que agora dá e depois não dá mais. Às vezes a gente responde de uma maneira eufórica, agora vai, Senhor, vai dar tudo certo. E como a vida não é linear, a gente tropeça, cai e diz, Senhor, ninguém me disse. Lembra aquele desenho antigo? Ó céus, ó terra, né? Lip Hard, olha aí eu entregando a idade. Mas é isso. As pessoas acabam se empolgando, sim, com aquilo que fazem, com aquilo que dizem, com seus sonhos, quando na verdade
A coisa mais importante e melhor que você pode fazer para você e para os outros é aprender a andar com Deus como Enoque andou. Talvez você não vá, experimentar desse fenômeno, ser tomado, arrebatado e levado. Pelo menos a história que a gente tem, os relatos dizem que apenas Enoque e Elias experimentaram isso. Mas, de um jeito ou de outro, um dia nós estaremos face a face com o Senhor. De um jeito ou de outro, um dia nós estaremos na presença gloriosa, majestosa do Senhor. Mas isso não pode, enquanto vivemos, ser vivido de um jeito ou de outro. Só tem uma maneira de viver. Viver para a glória de Deus. Viver andando com Deus. Por isso que essa expressão ela é repetida num intervalo tão curto. Por isso que está ali a genealogia sendo tratada, apresentada, mas há uma pausa para dizer, houve um homem. Muitos homens aqui são citados, mas houve um homem que viveu de uma maneira muito distinta, que viveu de uma maneira maravilhosa. Houve um homem que serve de modelo para os demais homens, Enoque. Por quê? Porque andou com Deus, porque viveu para a glória de Deus. Então, esse é o plano de Deus para a existência de cada um de nós. Não tem um outro plano. E como parte desse plano, o plano é se tornar parecido com Jesus. Não tem outra maneira. O desejo de Deus é que você viva no mesmo espírito de Enoque. Pela fé, você vive andando, caminhando na direção, no caminho de Deus e para a glória de Deus. Então, sobre nossas vidas, nós temos aqui uma responsabilidade de mantermos comunhão com Deus. Ninguém vai fazer isso por você. Ora por mim. Ok, nós podemos orar por você. Me ensine a palavra. Ok, nós vamos trabalhar nesse processo do discipulado e tal. Mas, em última instância, a responsabilidade é sua. É você quem deve assumir essa responsabilidade. Assim como Enoque, naquela geração perversa, assumiu. E se ver, então, destacado dos demais homens, ser destacado como um homem que viveu de uma maneira que agradou o coração de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade de andarmos com Deus em todos os momentos. Se há uma falha, não é porque Deus não veio ao nosso encontro. Não é porque Ele chegou atrasado, não é porque Ele marcou e não veio, não tem nada disso. A falha acontece em nós. Somos nós. É uma decisão. Por outro lado, se a gente negligencia a comunhão com Deus, a gente oferece a oportunidade para que as circunstâncias da vida ou o inimigo de nossas almas, a gente dá brecha para que ele faça o seu trabalho. Como é que a gente pode vencer as nossas tentações? Como é que a gente pode amadurecer na fé? Como é que a gente pode se tornar modelo para os outros? E aqui eu não quero lançar peso sobre sua vida no sentido, não estou falando de uma pessoa perfeita, mas de uma pessoa imperfeita que só vai ver suas incoerências sendo tratadas à medida que decide andar com Deus. Esse é o modo de tratar. Esse é o modo de tratar. E aí, mesmo depois de sua morte, Enoque é lembrado, ou seja, o exemplo de Enoque continua fazendo parte da mentalidade das pessoas. O exemplo de Enoque continua fazendo parte do imaginário das pessoas. Então, de novo, como é que você quer ser lembrado quando aqui não mais estiver? Somente como um bom profissional? Somente como... E de novo, não tem nenhum problema você ser um bom profissional. Faça tudo com excelência. Mas somente como alguém que teve muito dinheiro nessa vida? Ou como alguém que
possuiu muitas coisas nessa vida. Aliás, tem muito disso sendo ensinado, infelizmente, nas igrejas. E a coisa mais importante tem sido negligenciada. Às vezes as pessoas de fato têm muitas coisas, conquistam muitas coisas, mas não têm a qualidade de vida de Deus em suas existências, porque, apesar de terem tudo, elas são pobres no seu coração, porque não experimentam vida com Deus, não sabem o que significa andar com Deus. Então, pouco importa o tempo que vamos viver nessa terra. O que de fato conta é o modo como a gente vive, como você deseja ser lembrado. A minha oração é para que o Senhor nos ajude a escolhermos a única alternativa que vale a pena. Vivermos como gente e sermos lembrados como gente que anda com Deus e anda com Deus pela fé. Amém?